Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é mais um vídeo do canal Chega aí Matemática. Pergunta de hoje: você sabe diferenciar expressões numéricas de expressões algébricas? Se você não sabe, vem comigo que é nesse vídeo que você vai aprender. Então, vamos lá, começando aí por uma breve revisão, né? Revisão do que é uma expressão numérica. Isso você aprendeu lá no sexto ano, né? Então, bora lá. Expressões numéricas, vamos para a definição primeiro, tá assim, ó, sequência de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Bom, então nós teremos aí uma linha com duas ou mais operações, só que eu não posso resolver de qualquer jeito, como eu bem entender, né? Aparecem muitos desafios aí na internet mostrando essas expressões numéricas e muitas vezes as pessoas erram porque esquecem dessa ordem. Bom, mas sem mais delongas, né? Pro, que ordem é essa? Qual é a ordem que eu devo seguir? Então a gente vai seguir primeiro pelos organizadores das operações, pelos separadores, né? Então o primeiro separador que nós temos são os parênteses, tá? Então os parênteses vai servir para isolar uma determinada operação. Segundo, são os colchetes. Então nós utilizamos os parênteses, mas nós temos outras operações que nós queremos isolar, englobando aí, né, os parênteses. Nós podemos utilizar os colchetes. Próximo organizador que nós temos são as chaves, tá? Lembrando que esses todos são símbolos organizadores. Então, organizei, vi, né, eu identifiquei quem são os nossos organizadores. Agora é hora da gente partir para as resoluções, né? As resoluções das operações que nós temos. Então, vimos aí, identificamos quem são os organizadores. Agora a gente vai para resolver as operações. E a primeira operação que nós temos para resolver é essa daqui. Você vai olhar e falar, ué, pro, que operação é essa, né? Na verdade, gente, aqui entra as potências e as raízes, mas esse não é um assunto para agora, tá? Sétimo ano, você vai ver isso lá no oitavo. Por isso que eu coloquei ele com esses pontinhos de interrogação, porque nós não vamos nos preocuparmos com ele agora, tá? Então, próxima operação, multiplicação e divisão. Lembrando, tá, galera, que essas operações, elas estão no mesmo ponto. Então, elas não têm uma mais importância que a outra. As duas têm o mesmo nível de importância. Pro, se tem o mesmo nível de importância, como é que a gente resolve esse negócio? A gente vai resolver, gente, sempre respeitando a ordem, tá? Da esquerda para a direita. Aquilo que aparecer primeiro, a gente resolve primeiro. Bom, próxima operação, então, né, para finalizar essa parte das ordens, soma e subtração. Mais uma vez, né? Elas não têm importâncias diferentes. As duas, uma é tão importante quanto a outra, tá? Então, se elas aparecem, a gente vai resolver na ordem que elas aparecerem, sempre da esquerda para a direita. Pro, eu tenho dúvida de qual é a esquerda, qual é a direita. Como que eu vou olhar para esse cara? A mão que necessariamente você escreve, se você for destro, né? É a sua mão direita. A mão que você não escreve, a mão esquerda. Então, sempre da esquerda para a direita. Na mesma coisa da ordem de leitura, né? De um livro lá no português. A mesma ordem que a gente usa para leitura é a ordem que a gente usa para a resolução desse negócio. Tudo bem? Bom, pronto, tá, beleza, eu entendi. Nós temos essas operações. Aí agora, né? Como é que isso se aplicaria em um exemplo? Então, tá aí o nosso exemplo, né? Ó, um exemplo só para você lembrar, tá? Só para você lembrar o que é uma expressão numérica. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos identificar nessa expressão numérica quem são os nossos organizadores. Esse é o primeiro ponto, tá? Ó. Então, quando nós identificamos os nossos organizadores, são esses caras aqui, ó. Colchetes, parênteses, parênteses e assim por diante. Então é por aí que a gente começa. Olhando lá na nossa ordem, né, dos organizadores, ó, os parênteses vêm primeiro. Então a gente vai começar resolvendo por estes caras aqui, ó. A gente vai começar resolvendo por quem está entre parênteses, tá? Então a gente vai copiar lá, ó. 3, que a gente não vai operar ele ainda, né? Então 7 menos 5, sobram 2, né? Copio o colchetes novamente. Lembrando, tá, gente? Esses organizadores, eles vão estar sempre em pares, tá? Sempre em pares. Por quê? Porque eles vão colocar como se fosse dentro de uma caixinha aquela operação. Bom, continuo copiando lá, né, ó. Vezes, eu tenho mais um organizador aqui, mais um parênteses. Então, eu vou resolver este cara aqui também, né? Então, tenho 10 unidades, tirei 5, me sobrou, então, 5 unidades. Tudo bem? Bom, já resolvi a primeira parte dos organizadores, que eram os parênteses, tá?
Agora, eu preciso resolver quem? Os colchetes, né? Que é o segundo na nossa ordem de organizadores. Então, a gente vai resolver esses colchetes aqui, ó. Então, ó. 3 mais 2, eu tenho, então, 5 unidades, né? Se eu já resolvi, eu não preciso colocar. Eu vou, como eu já coloquei o primeiro, eu vou copiar aqui, tá? E aí, aqui existe uma dúvida. E agora? O que eu faço? Um está dentro do colchetes e outro não. Nesse caso, como não tem nenhuma operação a ser feita, eu posso tirar eles dentro do colchete sem problema nenhum. Eu posso vir aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, olhando lá na tabuada, a resposta disso é 25 unidades. Bom, espero então que nessa nossa breve revisão tenha dado uma refrescada na sua memória aí para você lembrar o que são as expressões numéricas, tá? As expressões numéricas. Então, o que eu tenho que guardar? Conjunto de operações, de duas ou mais operações, né, que tem uma certa ordem para se resolver, começando pelos parênteses, colchetes, chaves. Aí vem, né? A gente vai pular essas duas próximas operações, a gente vem para multiplicação, divisão, soma e subtração. Tudo bem, galera? Então, para a gente conseguir acertar essa questão, o que a gente tem que ver? Sempre olhar pela ordem. Então, a gente vai olhar primeiro pela ordem dos organizadores e depois pelas ordens das operações. Bom, sem mais enrolada, né? Vamos lá, então, para o nosso principal objetivo da aula de hoje, né? Que são as expressões algébricas, tá? E aí, as expressões algébricas de cara já aparecem aí para vocês, né? A gente começa com as definições, tá? Então, definição de expressões algébricas. Expressões algébricas são as expressões matemáticas que utilizam as letras, os números e os símbolos das operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão, para realizar determinado cálculo. Ô, Pro, como assim, cara? Como assim? Lá atrás, quando você falou pra gente das expressões numéricas, eram só as operações, o conjunto de operações e os organizadores. Agora, do nada, você vai colocar pra gente letra nesse negócio? Como assim? Né, ó. O que são essas letras? Em alguns materiais, essas letras podem aparecer também com o nome de variáveis, tá? Por que variáveis? Porque essas letras, na verdade, escondem um número, e esse número pode ser qualquer um. Esse número pode variar de uma conta para outra, tá? Na verdade, ele vai variar de uma conta para outra, por isso que a gente chama de variável. Bom, coloquei para vocês aqui embaixo alguns exemplos, né, do que pode vir a ser uma expressão algébrica. Então, a gente temos lá no nosso exemplo A, 3 vezes B mais 5 vezes B mais 2. Isso aqui é uma expressão, porque nós temos um conjunto de operações ali, né? Onde nós temos números, variáveis, né? Ou letras. A gente costuma usar as letras porque são os mais fáceis da gente escrever ali na hora. E operações. Mas espera aí. Não podem aparecer os organizadores aqui? Podem, com certeza eles aparecerão em muitos casos que vai aparecer para vocês aí no decorrer dos seus estudos, tá? Eles podem sim aparecer. E aqui, para a gente resolver as expressões algébricas, nós continuamos respeitando aquela ordem que nós tínhamos nas expressões numéricas. Por isso que nós começamos pelas expressões numéricas lá atrás, porque ela é de suma importância na hora da resolução das expressões também algébricas. Tudo bem? Bom, nosso segundo exemplo aqui embaixo, ó. Eu tenho lá 4c mais d menos 7. Também é uma expressão algébrica, porque eu tenho letras, números e operações, tá? E a mesma coisa acontece lá na nossa letra C. Tá, beleza, maravilha. Como é que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia? Como é que isso pode ser cobrado de mim em uma possível prova, atividade, qualquer coisa que eu for fazer? Como que isso vai aparecer para mim? Como eu consigo identificar? Bom, apareceu letra, gente, já é uma expressão algébrica. Ponto. Tudo bem? Então, bora lá para o nosso exemplo para você entender melhor como é que funciona esse negócio, né? Antes disso, uma dica importante é que eu acabei esquecendo. Eu coloquei e acabei esquecendo de falar. Toda vez que nós temos mesma letra sendo somada, né, ó. Vou mudar a cor aqui da caneta. Escrever em azul, claro. Preto. Então, ó, toda vez que eu tenho a mesma letra sendo somada, tá vendo, ó? Eu tenho, na verdade, o que vai acontecer? Eu mantenho a letra, ó, a letra é A, e vou somar só os números que estão multiplicando elas, tá? Que vai se chamar de coeficiente. Vamos colocar isso aqui na prática para você entender um pouco melhor? Então, ó, resolvendo esse exemplo aqui, ó, vamos mostrar como isso funciona na prática, tudo bem? Então, eu tenho
A mais A mais A. Tenho 3A desse lado, mais A mais A. Tudo bem? Se nós formos contar todo mundo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 As, né, ó, que é exatamente a resposta que nós temos ali. Então aqui é como se nós estivéssemos contando a quantidade de elementos que nós temos. Qual que é a diferença? Eles foram agrupados em pontos diferentes. Tudo bem? Então, o que, que vai acontecer? A gente sempre mantém a letra e soma os números que estão na frente dela, para a gente poder resolver as expressões algébricas. Agora sim, bora lá para o exemplo. Então aqui, ó, primeiro exemplo, calcule o perímetro do retângulo a seguir. E aí, gente, para a gente calcular, aqui tem duas coisas que são importantes a gente saber. Primeiro, eu preciso saber qual é o perímetro de uma figura, tá? O perímetro de uma figura é sempre a soma de todos os lados. Então, aqui a gente vai somar todos os lados desse retângulo para descobrir qual que é o perímetro dele. Mas tem um detalhe importante, eu só conheço 2 desses lados. Como é que eu vou somar todos se eu só conheço 2? E aí a gente precisa ainda de um terceiro conhecimento, que é com relação aos retângulos, né? O que são os retângulos? 2 pares de lados que são paralelos e que tenham a mesma medida. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu fizer a comparação deste lado, ó, deste lado aqui, com este lado aqui, eles vão ter a mesma medida. Como assim, Pro? Se esse cara mede 2x mais 5, aqui embaixo ele também vai medir 2x mais 5. Ok? Porque eles são iguais, paralelos e iguais, né? Se esse cara aqui, ó, ele mede... Vamos fazer duas setinhas para diferenciar aqui, tá? Se ele mede 2x menos 5, este cara aqui, ele também vai medir 2x menos 5. Tudo bem? Bom, defini todos os lados desse retângulo. Agora é hora da gente calcular o perímetro dele. Então eu sei o seguinte, né? Que o nosso perímetro aqui, ó, ele vai ser o segmento AD, vou colocar na sequência, tá? Segmento AB, que é o nosso primeiro lado, mais o segmento BC, mais o segmento CD, mais o segmento DA, né? Segmento de reta DA. Agora a gente vai substituir. Então, ó, segmento AB, dou 2 vezes o x menos 5. Tudo bem? Segmento BC, mais 2 vezes x mais 5. Mais, agora o segmento CD. 2 vezes x menos 5. E por último, mais, né, ó, segmento DA. 2 vezes x mais 5. Tudo bem? Caramba, Pro, virou um negócio enorme. Tem como a gente melhorar isso? Porque para eu ficar escrevendo isso, copiando, vai dar muito trabalho. A gente pode melhorar? Sim, podemos melhorar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a regra que nós tínhamos lá no slide anterior, ó. Essa regrinha aqui, ó, tá? Essa regrinha aqui é o que nós vamos utilizar para poder resolver. Ou seja, tudo que tem x nós vamos juntar, tá? Então, vamos voltar lá. Então, vamos juntar tudo que tem x, ó. Então, eu tenho 2x mais 2x mais 2x mais 2x. Então, ó, 2 mais 2, 4x. 4x mais 2 são 6x. 6x mais 2, 8x. Tudo bem? Então, ó, temos lá 8 vezes o x. Já usei este cara, este cara, este cara e este cara. Por que que você riscou? Só para eu não misturar o que eu já tenho, tá? Então, vamos lá, ó. Continuando agora, somei tudo que tinha x, né? Porque todo mundo tem mesma natureza. É como se eu estivesse contando, ó, eu tenho 2x aqui, 2 aqui, eu vou contando de 1 em 1 até eu chegar em 8x, que é o total que a gente tem. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho lá menos 5 mais 5. Tá? Pro, como assim menos 5 e mais 5? Nós estamos falando dos números inteiros, tá? Ou seja, eu estou devendo 5 e tenho 5. Quando eu pago este cara mais este cara aqui, ó, vai dar 0, né? Ó, então vamos colocar aqui o 0 por enquanto, tá? Este outro cara aqui também, ó, e este cara aqui também vai dar 0. Então a gente vai colocar mais um zerinho aqui, né? Pô, mas eu preciso ficar colocando 0 quando é soma? Não, porque o 0 é elemento neutro.
Logo, o perímetro do nosso retângulo vai ser igual a 8 vezes o x, tá? Este é o nosso perímetro, tudo bem? Então, galera, olha só quanta coisa importante nós temos em um exercício só. Preciso conhecer os conceitos de retângulo, né? Preciso conhecer o perímetro de uma figura, preciso conhecer os números inteiros, preciso conhecer também as expressões algébricas. Tudo bem? Bora para mais um exercício, né? Para você entender muito bem como está sendo feito. Com certeza aí conseguir destruir na sua prova e na sua atividade que você precisa fazer. Então, olha só, calcule o perímetro da figura a seguir. Agora, nós já não temos um retângulo, né? Não é um quadrado, não é um triângulo, não é uma figura que nós conheçamos por nome, né? Então, como é que a gente calcula o perímetro? Gente, o perímetro dessa figura, de qualquer figura, na verdade, é sempre a soma de todos os lados. Tudo bem? Qual é a diferença? Aqui, ele não apresentou pra gente o nome dos vértices, né? Como era na figura anterior. Então, como é que a gente faz? A gente vai colocando direto. Até porque, neste caso, a gente não precisa se preocupar em completar a figura. Todas as medidas que precisa já estão aí, né? Então, ó, vamos lá. Perímetro dessa figura. Tá aqui, ó. Perímetro. Eu vou escolher um lado para iniciar, pode ser qualquer um deles, e vou riscando para eu poder entender qual é a ordem que eu estou seguindo e quais foram os lados que eu já coloquei na minha operação. Tá, ó. Então, eu tenho esse cara aqui, vamos começar por esse x. Então, x mais. Agora vamos para esse cara aqui, ó, x de novo. Vamos para esse outro carinha aqui, mais 2. Lembrando, tá, gente, não é obrigado que vocês necessariamente vá circulando, riscando. Eu estou fazendo isso só para identificar os que eu já usei, tá? Então, ó, vamos a esse 2 aqui agora, ó. Mais 2. Vamos a este cara aqui todo, né? Ó, vamos colocar ele por inteiro, ó. X mais 4. Este outro cara, mais 2. Este outro carinha aqui, mais 2. E, por fim, este outro x. Aqui, tudo bem? Vamos continuar. Mais uma vez, virou uma coisa enorme, né? Como é que nós vamos organizar isso? Toda hora vou ter que ficar escrevendo essa expressão inteira. Não, vamos juntar todo mundo que é x, ó. Então aqui ficou até mais fácil, porque então é tudo unitário. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4x. Tudo bem? Agora a gente vai somar os números que sobraram. Vamos somar de 2 em 2 para não dificultar a nossa vida, ó. Então, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Vamos continuar, né, ó. Então, 4x, porque eu não tenho mais com quem somar ele, tá? Então, não posso somar com mais ninguém que não tenha x. Então, vamos somar esses dois caras aqui. Mais 10. Tá aí o perímetro da nossa figura. 4x mais 10 é o perímetro da nossa figura. Para isso que serve as expressões algébricas, para facilitar a minha vida, tá? Para isso que elas servem, para facilitar a minha vida. Por quê? Eu consigo reduzir uma expressão enorme a uma expressão menor, tudo bem? Juntando, agrupando todo mundo que tem mesma natureza. Se é x, todo mundo que tem x. Se é a, todo mundo que tem a. Se é b, todo mundo que tem b. E assim por diante. Beleza? Bom, vamos seguir. Agora vamos lá, eu quero ver se você entendeu. Chegou a hora da gente validar o conteúdo que você aprendeu aqui, que você assistiu nessa aula, né? Agora é a sua vez. Então, dá um print aí, dá um pause no vídeo para você tentar resolver esse exercício e já comenta aqui embaixo, né? Qual foi a resposta que você encontrou e para você ver se você acertou. Não vale você adiantar o vídeo para ver a resposta, eu quero que você tente. Aproveita que você vai dar uma pausinha para tentar resolver esse exercício aí no seu caderno. Já se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo, né? Dá muito trabalho para fazer esse negócio, parte de edição, montar todo esse conhecimento, dá muito trabalho. Então já aproveita, já se inscreve, já deixa o like aí pra gente, deixa o comentário se você acertou ou não e o que você achou desse vídeo, beleza? Então vou dar um minutinho aí para que você consiga tentar, vai, vamos lá, que você tente resolver esse exercício e já comenta aqui para mim qual foi o resultado que você chegou. Vamos lá então, pessoas, né? Aproveitando que você tentou, tenho certeza que se você prestou muita atenção na aula, você vai conseguir resolver esse exercício. Vamos lá checar qual que é o nosso resultado.
né? Então a gente vai partir do seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer é um retângulo. Então a gente vai completar os lados que a gente não tem. Então, ó, esse cara aqui, ó, este cara e este cara aqui, eles são iguais, né? Ó, então, se lá vale 42 mais x, aqui também vai valer 42 mais x. Se esse cara aqui, ó, que tem duas setinhas, vale 2x mais 10, este cara aqui e este cara aqui, que também tem duas setinhas, também vale 2x mais 10. Agora vamos para o perímetro dessa figura, né? Ó, o perímetro é a soma de todos os lados. Lembrando, tá, gente? Eu vou sempre fazendo uma marquinha para eu saber em qual lado eu tô, para eu não me perder, ó. Então vamos começar por esse cara aqui. Então vai ficar lá, ó, 42 mais x. Vamos somar segundo esse cara aqui, ó, mais 2 vezes o x mais 10. Vamos agora para esse outro carinha aqui, ó, mais 42 mais x. E por último, esse carinha aqui, né, ó, mais 2 vezes x mais 10. Ô, Pro, que pontinhos são esses que você está colocando entre o número e a letra? Né, ó, esse pontinho aqui, tá, gente? Eu tô falando, ó, deixa eu fazer em outra cor. Vamos lá, vamos mostrar ele em vermelho. Esse pontinho aqui, ó. Pro, que pontinho é esse? Gente, esse pontinho, ele significa a multiplicação, tá? A gente usa esse pontinho por quê? Porque quando a gente, na maioria das vezes que a gente fala dessas expressões algébricas, a gente usa o x como variável. E se eu colocar o x da multiplicação e o x da variável, eu vou acabar me perdendo fatalmente. Então, o que que acontece? A gente põe esse pontinho que é para não misturar com as outras coisas. Tudo bem? Então aqui, ó, vamos lá. Nosso perímetro, para a gente não se perder, a gente tem outra opção que a gente pode fazer também, né? A gente pode juntar tudo que é x e tudo que não tem x, para a gente poder ir fazendo 2 a 2. Como assim, Pro? Vamos lá, ó. Então eu vou pegar esse x aqui e vou transcrever ele aqui embaixo. X, agora esse 2x aqui, ó. Mais 2x, mais x, mais 2x. Tudo bem? Tudo isso. Agora a gente vai usar esse cara aqui, ó. Mais 42, mais 10, mais 42 de novo, mais o outro 10. Pro, por que que você organizou desse jeito? Porque fica muito mais fácil a gente contar fazendo de 2 em 2, né? Mas a gente pode movimentar esses caras assim? Podemos, gente. Se nós não mudarmos o sinal da expressão em si, do termo em si, eu posso movimentar ele na ordem que eu quiser, tá? Então vamos lá. Então o nosso perímetro agora, ó, vamos começar primeiro com esses dois. Então 1x mais 2x, eu tenho então 3x. Vamos para esses dois agora, ó. 3x. Agora vamos para esses dois caras, mais 52. E agora para os dois últimos lá, né, ó, mais 52. Pro, acabou por aí? Não, gente, a gente vai reduzir até deixar um termo só que tem o x, tá? Isso é importantíssimo pra gente, tá? De reduzir até deixar um termo só que tem o x. Por quê? Porque a nossa ideia realmente é organizar, né? A nossa ideia é organizar, tudo bem? Então vamos lá. Nosso perímetro, né, ó, 3x mais 3x, então eu tenho, na verdade, 6x. E vamos lá, ó, 52 mais 52, eu tenho 104. Então, o nosso perímetro é igual a 6 vezes o x mais 104. Esse é o nosso resultado. Já comenta aí se você acertou o resultado, né? Lembrando, não vale colar, hein? Não vale ter colado. Galerinha, muito obrigado. Não deixe de se inscrever nesse canal. Tem muito mais coisas que vêm por aí, né? Tem aí outros coisas envolvendo as expressões algébricas nos próximos vídeos. Então, já deixa aquele like, curte, comenta, compartilha com seus amigos de sala, com seus amigos de outras escolas, para que ele tenha o mesmo sucesso que você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.